Oi, gente! Estamos aqui em mais uma edição e hoje, você não vai acreditar, hoje eu tô entrevistando uma boneca! Fala aí, boneca! Oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu me chamo a Boneca Midris e se você não me conhece, você tá muito desatualizado, hein? Pois é, vocês não conhecem a boneca Midris? Deixa logo o Instagram, vai! O meu Instagram é midres.silva e na biografia tem um Instagram específico da nossa página infantil, hein? E se você não segue, corre lá e segue já a gente. Se você trabalha com o Ministério Infantil, ela visita as igrejas, né? Fala aí logo, fala logo, entrega logo tudo no início, porque se a pessoa sair da live já sabe o seu contato. Se você trabalha com o Ministério Infantil e você precisa de alguém para ministrar, para levar entretenimento e principalmente para resgatar crianças e vidas de uma forma lúdica, interativa e muito especial para o Reino de Deus, já corre lá e salva o meu contato, hein? Você ministra só para crianças ou para adolescentes também? No momento, eu tô focada na área infantil. Copiaram? Beleza! Porque essa bonequinha aqui, apesar de ser novinha, ela nasceu na igreja e conhece o contexto de igreja e conhece muito a questão do ministério infantil. Ela também toca vários instrumentos, canta, dança e sapateia. Ah, sim! Então, ela tem... Deus agraciou ela com esses dons e, graças a Deus, ela entendeu desde pequena que ela poderia contribuir no reino com o Ministério Infantil, que a gente sabe que é um ministério hoje que vem sendo muito atacado, né? A gente sabe, o inimigo ele não está perdoando, ele está vindo de todos os lados para trazer confusão. Fala pro pessoal, desde quando você, né, começou a participar. Primeiro você começou, né? Você não começou fazendo, você começou como criança, né? Então você nasceu na igreja, mas quando foi que você começou mesmo já a ajudar talvez a tia do Ministério Infantil? Bom, eu nasci no berço evangélico, então eu já tenho todo esse contexto familiar. A minha família sempre foi muito envolvida, ministerialmente falando, principalmente na área da música. E minha mãe, ela é tecladista e pianista há 30 anos. Então, eu comecei a louvar na igreja com 3 anos de idade, na escola bíblica e tudo mais. Pensa no troço. Com 6 anos de idade, eu comecei a aprender violão. E daí em diante, né, eu comecei a aprender outros instrumentos, bateria, teclado, contrabaixo. E... O nome do seu pai é Davi, por acaso? Não, Não. Não é. Bem, acho que, mas nós somos descendentes dele, né? Tá bom, tá certo. Mas aí no Ministério Infantil, você começou cantando depois que você migrou para o Ministério Infantil? Sim, eu comecei tocando, eu toco saxofone, né, então toco em eventos. Eventos que você fala casamento, essas casamentos, coisas? toco em 2 orquestras. A menina é multiuso. Segue o Instagram da menina. Faço participação em 2 orquestras, a OSA, lá de Camaçari. Enfim, e aí, em um desses eventos que me convidaram para cantar, foi um evento do Núcleo de Mulheres Empreendedoras em Camaçari. E foi um evento em que era para recriar a sua criança interior, era para resgatar a sua criança interior. E foi todo mundo fantasiado e tudo mais. E aí, todo mundo já me chamava de boneca, né? Aquela brincadeira. E quando foi nesse evento que eu fui fantasiada, todo mundo falou, nossa, você já é uma boneca, agora tá parecendo mais ainda. Surgiu a ideia. Aí minha mãe falou assim, caramba, por que a gente não pega isso, caracteriza e traz pro seu ministério? De uma forma, sabe? Tema forte, hein? Resgatando a criança interior, gostei. Então a boneca tem quanto tempo? A boneca Midris, como personagem, né? A boneca Midris tem 3 anos. 3 como anos. Personagem. Sim. Bacana. E você consegue atrair a atenção das crianças? Hoje a gente sabe que as crianças, tudo é computador, é tela. Que, né, professores, de uma forma geral, relatam dificuldade de atrair a atenção das crianças. No seu trabalho, você percebe que as crianças estão mais dispersas ou que você consegue, de fato, atrair a atenção das crianças? Olha, por incrível que pareça, eu sempre consigo atrair muito facilmente a atenção das crianças. Eu fui esses dias ministrar em um congresso infantil, e nesse congresso infantil, né, depois que terminou, as crianças estavam todo mundo lá participando e tudo mais. E depois que terminou, a líder deles veio me falar, caramba, eu não sei como é que você conseguiu deixar essas crianças quietas, porque todo mundo lá, as crianças super elétricas, né, e tudo mais. Então, eu tenho
uma certa facilidade com as crianças em relação a isso ali. Elas gostam bastante. Você acha que isso se deve ao fato de você misturar música com brincadeira, historinha? O que é que você acha que... No que você faz que você acha que as crianças mais gostam? Eu acho que a questão de trazer de uma forma mais lúdica e trazer para o mundo delas especificamente, uma coisa mais realmente assim, focada, caracterizada para elas, acaba prendendo atenção, porque elas ficam ali, nossa, caramba. E eu sempre procuro também fazer com que as crianças participem. Então, eu não tô ali o tempo todo fazendo sozinha, não. As crianças estão sempre participando comigo, interagindo. E até os adultos, hein? Os adultos não ficam parados também. Eu queria saber, assim, no momento que você está fazendo, né? Naturalmente, em algum momento, você vai falar de Jesus, né? Vai contar Sim, alguma com certeza. historinha que vai falar do amor de Jesus para essas crianças. Elas conhecem quando você trabalha os temas ou fica, ai, não sabia? Elas normalmente já têm um conhecimento? Geralmente, quando eu vou para congregações, igrejas e tudo mais, tem essa facilidade em relação a elas conhecerem mais. Porém, tem lugares que elas não conhecem tanto, né? Por exemplo, eu faço também trabalho social e eu fui um dia desses cantar em um evento que teve infantil de um centro social mesmo, de um centro comunitário. E aí, eu estava contando justamente sobre a história de Pedro, Tiago e João no barquinho. E aí falando sobre a questão de Jesus, né, e tudo mais. E elas não conheciam a história. Mas no final de tudo, no final a gente recapitulou e elas já sabiam tudo de quais salteados, se alguém perguntasse. Que bacana. E você acha que o fato hoje, né, das coisas estarem... A internet tem muita divulgação, né? As crianças deveriam conhecer mais? Ou você acredita que é o papel mesmo dos pais que faz a diferença, levando a criança para a igreja? Eu acho que é uma coisa em conjunto. Porque os pais, eles são autoridades que foram instituídas por Deus na vida da criança, justamente para guiar elas, né? A Bíblia mesmo fala, guiai a criança no caminho, ensinar a criança no caminho que deve andar, e ainda que ela for velha, ela nunca vai se esquecer. Então, os pais, eles têm o papel de ensinar sim, mas eles têm o papel de controlar em conjunto com a internet. Porque, por exemplo, a internet hoje, ela traz muitos conteúdos e muitas coisas ruins para bombardear as crianças. Você vê que o índice tipo de pornografias, de coisas ruins que estão chegando ao público infantil tá muito alto. Então, cabe aos pais estar monitorando e estar, como é que fala? Guiando a criança mesmo nesse processo, né? Ajudando ela e, tipo, monitorando. Poxa, o que meu filho tá fazendo? Se eu tô aqui como pai, Deus me instituiu para ensinar ele o que é certo e o que é errado. E também para controlar enquanto ele não tem consciência do que tá fazendo, né? Você tem dificuldade para controlar as crianças ou tranquilo? É tranquilo. Outro dia eu tava saindo, tinha acabado de ministrar, né? E aí eu fui dando tchau, tchau. Aí, nossa, isso me marcou muito. Aí o menininho, assim, tinha uns 3 anos, ele... Princesa, linda demais! Você é maravilhosa! Eu falei, gente, não dá, que coisa incrível. Sério, eu fiquei apaixonada. Eu falei, vou levar pra mim. Você trabalha... Hoje em dia, né, tem muitas crianças especiais que a gente, né, acompanha, ou autista, síndrome de Down. Essas crianças participam também? Elas conseguem se envolver no seu trabalho? Sim, essas crianças com certeza participam e elas amam muito. Eu participei do evento desse ano do Clama Bahia. E nesse evento a gente saiu para poder tirar foto com as pessoas depois que nós terminamos de cantar e tudo mais com as crianças. E aí chegou uma criança especial mesmo pra tirar foto com a gente, assim, tudo mais, toda feliz. E a gente até cheguei a entrevistar ela, a gente fez um vídeo juntas e tudo mais, elas participam. Uma cadeirante também tava louca atrás da gente pra tirar foto, aí a gente achou ela, puxou ela, tirou foto lá. E esse é muito gratificante pra mim. Você consegue observar que quando você conta a historinha, as crianças elas se quebrantam em algum momento, elas acreditam mesmo que aquela... Porque a gente conta uma historinha que não é verdade, né? Mas as de Jesus são historinhas que são verdade. Você consegue perceber que a criança recebe aquela historinha de uma forma especial, elas choram, ou elas, sei lá, elas criam esperança. Quem sabe até alguma pergunta assim, ai,
Jesus existe mesmo, tia, eu posso falar com ele? Sei lá, alguma coisa assim desse... Acontece alguma coisa assim? Eu vou chorar se continuar com essas perguntas. Eu tava pregando em um congresso infantil. E aí, nesse congresso, o tema foi Deus está no controle. E aí, a gente... Congresso infantil, o tema foi Deus está no controle? Deus está no controle. E aí, nossa, nesse congresso, né, eu peguei e coloquei as meninas... eu peguei e coloquei as crianças pra orar. E aí elas falaram assim, repete comigo. Aí, Papai do céu, cuida da minha vida, cuida da minha família, abençoa meu papai, obrigada por ter me dado ele. E aí, no final, teve uma coisa que me marcou muito, que eu falei assim, ó, agora vocês vão dizer comigo muito forte que amam Jesus, pra ele ficar feliz, pra ele ficar muito alegre, que ele tá muito feliz com vocês. As crianças gritaram de uma forma tão, assim, sabe? Eu chorei. A presença de Deus era real naquele lugar. A presença de Deus foi real naquele lugar. E aí as crianças falaram mesmo, assim, tipo, gritando, tipo, eu te amo, Jesus! E foi a coisa mais linda. A coisa mais linda. Então, sim, a gente consegue perceber que elas conseguem, de fato, entender que Jesus existe, que Deus existe, e que as histórias são reais. E isso quebranta o coração delas. E muitas crianças, sim, choram, muitas crianças saem de lá extasiadas, tipo, caramba, Deus tá cuidando de mim, tá cuidando da minha família, eu não preciso me preocupar com nada. Ele cuida de mim como cuida das aves no céu, que foi, assim, foi a minha vertente que eu segui na pregação. E aí a gente percebe isso, elas ficam... É gratificante demais, eu chorei. Trabalhar com criança realmente é muito legal, né? Porque elas têm aquela pureza de acreditar. Eu sempre digo assim, as crianças, elas... Jesus falou, né? Deixai vir a mim as crianças, porque dele é o reino dos céus, e que a gente deveria ter o coração de uma criança. É um coração que ele é perdoador, é um coração que acredita. Você sabe o que eu acho mais interessante? Um pai chega para uma criança e ele diz assim, filho, no seu aniversário eu vou te dar uma bicicleta. Ele acredita. Ele acredita. Sim. Ele acredita até o bendito dia do aniversário. Não, mas o pai não comprou, não. Mas tá na véspera, tá faltando 1 minuto pro aniversário. Ele continua acreditando. Não, meu pai. Não foi qualquer pessoa que falou, foi o meu pai que me disse. Eu acho que o que mais a criança tem é a pureza de acreditar que o que Jesus fala é verdade. Sim. Né? Tomar posse. Esses dias mesmo eu vi uma criança... queria brincar e ela estava assim, ai, Jesus, para essa chuva, oh, Jesus, para a chuva, né? Ela vê Jesus de uma forma humana, ela vê Jesus não só aquele que é abençoador, como também um outro vídeo que passou muito na internet, foi aquele garotinho que disse, mãe, vem brincar com Jesus, né? Não sei se você chegou a ver, Jesus está aqui, vem brincar com ele, né? Então, a gente percebe tanto esse amor de Jesus pelas crianças, né? A importância que as crianças têm, como o quanto que as crianças veem Jesus como um amigo mesmo, né? Aquele que está ali com elas. Eu não sei como você vê esse versículo, né? Que a gente deva ter o coração das crianças, mas você que lida com elas no dia a dia, o que é que você poderia dizer que para você é mais perceptível, né? Nessa questão? Eu acho que quando a Bíblia ela fala que a gente deveria ter o coração igual de uma criança, primeiramente a pureza, como a senhora acabou de falar. Senhora, minha... Você respeito. Acabou de falar. A pureza que nós devemos ter no coração. Porque hoje o mundo ele é mau, o mundo ele é cruel. Então, a criança, ela tá ali naquela inocência, tipo... pode tá acontecendo, tipo, pode ter uma pessoa super maldosa do lado dela, a criança vai estar ali no amor, vai abraçar aquela pessoa e vai, como é que fala... transmitir aquela alegria, sabe? As crianças, além da pureza, elas têm uma coisa que, infelizmente, os cristãos de hoje em dia, a maioria, e não só os cristãos, mas o mundo em si mesmo, tá perdendo, que é o amor. Então, a criança, ela tem aquele amor puro e como é que fala? Que nós devemos ter, além da questão de acreditar, né? Às vezes, Deus promete algo pra gente e a gente fica... nossa, será? E tudo mais. As crianças não. A criança, ela tá ali, ela acredita. Ela verdadeiramente se dá para aquilo. Então, o que eu mais vejo nas crianças é justamente essa questão
da pureza de acreditar e principalmente do amor, que é uma coisa muito importante, muito marcante. Assim, você consegue sentir, sabe? Quando a criança te abraça assim. E, enfim, eu acho que pra mim é o ponto mais forte em relação a isso. Trabalhando no Ministério Infantil da igreja, né? Da sua igreja, você já percebeu, assim, alguma criança que tenha sido vítima de maus tratos ou de alguma coisa assim nesse sentido? Que é uma coisa bem delicada, não sei o quanto que a gente pode falar abertamente disso, sem ser por parábolas. Mas já aconteceu? Porque, teoricamente, às vezes as pessoas acreditam que só porque está na igreja essas coisas não vão acontecer. E não é verdade, né? A gente sabe de muitas situações que acontecem dentro da igreja porque gente boa e gente ruim está em todo lugar. Você já chegou a presenciar alguma criança assim, vítima de alguma situação, de algum tipo de violência doméstica? Infelizmente, tem muitas crianças que são abandonadas pelos pais quando nascidas e tudo mais. E como é que fala? Isso acaba afetando muito o psicológico da criança. E eu já conheci situações de que, tipo assim, a criança, o pai tinha ido embora e, tipo, a mãe não cuidava da criança. Então, a criança ficava, sabe, aquela alegria que geralmente a criança tem, você não conseguia ver nitidamente. E fora outras situações muito delicadas que sim acontecem muito assim. E às vezes as pessoas, elas diminuem. Ah, é criança, não tem problema. Assim como adolescente também. Ah, não tem problema. Mas não, tem problemas e são ainda mais sensíveis por não saberem lidar ainda com os próprios sentimentos. Não saberem como lidar com a situação para ficarem bem. E aí mesmo que elas precisam de um apoio maior como é que fala? De um apoio maior e de um braço, né, a mais, um braço amigo, alguém para dizer que ama ela, que ela não tá sozinha. Então eu acho que aí justamente que entra o papel da igreja e o papel do Ministério Infantil. Também que normalmente a igreja é um apoio para o adulto, né? E é o que é uma coisa que eu ia te perguntar. Você sente que a igreja também é um apoio para a criança, que teoricamente não deveria ser, né? A igreja deveria só colaborar, mas talvez em alguns casos a igreja seja um alento para algumas crianças, né? Eu acredito que não é como deveria ser, porque como tem essa questão muito focada nos adultos, focada, tipo, a criança não tem problema, a criança não precisa. Então, eu acho que acabam deixando um pouco de lado a questão do cuidado com o Ministério Infantil, do cuidado com as crianças. Isso. No entanto, sim, eu acredito que mesmo não sendo como deveria ser, querendo ou não, a igreja desempenha, sim, um papel fundamental. Principalmente para essas crianças que precisam desse apoio. Às vezes, o único momento que a criança tem, sei lá, de lazer ou de descontração é ali na igreja. Quando tá como é que fala? Com os professores na salinha, que tá ali com a historinha, que ganha um docinho, uma balinha. Atenção. Às vezes ali, atenção, afeto. Às vezes ali é o único momento que a criança consegue ser criança de verdade. Às vezes, eu já conheci criança que, tipo, cuidava da mãe. Porque com a mesma questão do pai ter ido embora, só que já foi outra. E a mãe, ela era, como é que fala, doente. Então, a criança que desempenhava o papel de mãe, então ela não tinha infância, entendeu? Então, eu acredito que, às vezes, até mesmo o único momento que a criança vai ter de lazer, de descontração, o momento de ser criança de verdade, às vezes é na igreja. Numa hora de culto, 2 horas de culto que a gente tá ali. Entendeu? Você já passou por várias igrejas e como é que você vê assim o investimento da igreja no Ministério Infantil? Tem melhorado? Tá a mesma coisa? As igrejas têm acordado para a importância do Ministério Infantil? Eu acho que com esse alerta e com essa demanda que a gente está tendo em casos, por exemplo, de crianças passando por coisas horríveis no mundo, a igreja está se despertando. Poxa, a gente precisa cuidar do futuro. A gente precisa investir mais no cuidado com essas crianças. Eu acho que sim, tem tido esse despertamento. No entanto, ainda falta mais. Ainda falta mais conscientização. Ainda falta mais as pessoas, tipo, como é que fala? Cobrarem isso, não cobrarem, mas buscarem, sabe? Buscarem dos líderes o investimento nas crianças, o investimento
no que Treinamento não é só, também, né? Para a liderança infantil. Sim, não tem tanto investimento para o Ministério Infantil. Você não vê, por exemplo, raramente um culto infantil é voltado para a área infantil. Às vezes você vai num culto infantil e parece mais um culto de adulto. Não tem aquela vertente que prende a criança, sabe? Não tem aquela organização, aquela estratégia que precisa ter. Então, eu acho que falta muito, muito mesmo isso no Ministério Infantil. E faltam pessoas também para trabalhar com isso. Falta... Se alguém te convidar, você também faz esse tipo de capacitação? Se disser assim, vem pra cá, eu queria que você ensinasse o pessoal aqui, você faz isso também? Faço sim. Então, aí eu acho que é isso. Falta demanda, faltam pessoas para trabalhar com isso, que saibam como trabalhar com crianças, para aprender a atenção da criança. Alcançar, né? Alcançar, porque a criança, se eu vou falar... Tem a linguagem dela. É a linguagem dela. Como é que eu vou falar para a criança sobre, sei lá, trigonometria, sobre geometria e como é que fala? Vou falar na linguagem que a gente fala. Você fala, cosseno, seno, não sei o quê, ela não vai entender nada. Agora, olha, tá vendo esse desenho aqui? Esse desenho aqui é tal. É um triângulo, é um círculo. Aí você já vai adaptando a linguagem para a criança. Então, falta essa capacitação e também falta investimento. Porque não tem como ter capacitação se você não investe. Se você não investe em quem já está lá, não tem como ir para frente. Se você não coloca, como é que fala? Se você não dar prioridade, fala assim, poxa, porque a gente pensa muito nas crianças, é o futuro. Mas esquece que as crianças também é o presente. Exatamente. Como é que a gente vai fazer... Para ela ser o futuro, vai depender do presente. Como é que a gente vai fazer o futuro se a gente não investir no presente, se a gente não cuidar do presente, se a gente não tiver aquele cuidado, aquele carinho, sabe? Então, falta muito isso. Eu acho que é uma decadência muito grande, uma lacuna muito grande ainda que tem. Você tá com 17 anos, né? 17 Fez o anos. Enem agora? Fiz sim. Você estuda em escola pública, particular? Sim, eu estudo em escola pública. Técnica. E você percebe lá se o negócio lá é complicado nas escolas? Como é que você vê? O pessoal tem ensinado ou desensinado? Como é que está acontecendo isso na escola em si, né? Você percebe que a gente, às vezes, hoje em dia, fica tão cheio de dedo para falar as coisas. Eu entendo. Meu Deus, mas você acredita que a escola está mais desensinando que ensinando em algumas coisas, como valores? Com certeza. Eu acredito que hoje a escola, ela tá lá mais para, tipo, manipular e fazer a cabeça dos indivíduos para seguirem uma vertente específica do que desenvolverem, tipo, os indivíduos em sua singularidade. Aí eu me pergunto, tá, mas como assim? Por exemplo, hoje em dia eu quero seguir uma profissão. Beleza. Vou estar lá no colégio e tudo mais, vou estar estudando. Eles não vão me formar, por exemplo, para eu ser alguém grande naquela profissão. Eles vão me formar para eu ser, como é que fala? Ser alienado ao sistema que eles querem que eu seja. Ter a mente que eles querem que eu esteja e tudo mais. E você vê que o ensino da escola pública é muito diferente da escola particular, em um nível, assim, absurdo. Eu, como estudante, falo, eu estudo por fora. Você não tem como fazer... Se você for fazer uma prova como o Enem ou qualquer outro vestibular, raramente vai ter assuntos que você estudou no seu colégio mesmo. Tanto é que a maioria das pessoas que conseguem tirar notas boas no Enem, elas estudam por fora para poder fazer o Enem. Por quê? Se nós tivéssemos um ensino realmente bom, seria necessário isso. Se nós tivéssemos professores que ensinassem de verdade o que nós precisamos aprender e não o que querem que a gente saiba, que não limitasse o conhecimento, não limitasse o ensino, e sim investisse na questão de expandir isso, na questão de, tipo, incentivasse você a estudar, em vez de desincentivar. Aconteceu uma situação comigo que, assim, eu vou contar porque foi uma coisa que me revoltou. Eu tô no colégio técnico. E aí, teve meu TCC, né? Eu fui fazer meu TCC e tudo mais. A professora pegou meu TCC e falou assim: o seu TCC tá nível doutorado. Não vamos poder aceitar seu TCC. Resultado, eu tive que refazer o TCC em um nível que eles queriam que eu fizesse. A quem? Exatamente. Aí eu falei, tá bom, professora. Isso me lembra o que aconteceu com meu esposo, que
ele estava além da turma dele, na época de 1900 e bolinha, quando ele estudava. E as pessoas disseram para ele, não, esse menino está muito adiantado, bota ele 1 ano atrás. Gente, como é que faz isso com uma pessoa que está adiantada? O que é que você faz? Bota 1 ano na frente. Não, pegaram ele e botaram 1 ano atrás. Que estima uma pessoa dessa tem para estudar? Exato. Então, eu acredito que a maior, como é que fala? A maior atitude de, digamos, rebeldia ou talvez revolta contra o sistema que a gente tem hoje em dia é justamente estudar e alcançar o conhecimento que eles não querem que a gente tenha. Porque essa é justamente o ponto principal, limitar o conhecimento. Enfim, então pra mim é isso. E você fez vestibular para quê? É para a área de pedagogia, não, né? Não, eu fiz o vestibular, eu fiz o Enem e eu fiz alguns outros também. E, na verdade, ainda estou decidindo a área que eu quero seguir. Particularmente, atualmente, eu estou focada na área artística. E pretendo fazer faculdade também para me especializar ainda mais na área artística, no ramo artístico. Já fiz teatro, sou formada em teatro. 3 anos. Mas eu quero fazer faculdade de música também, tudo mais. Fiz 5 anos de conservatório, mas eu quero faculdade. Você faz missões também? Faço. Eu trabalho com missões e muito essa questão evangelística mesmo. A gente viaja pra... Como é que fala? Pra levar a palavra de Deus da forma lúdica. Na mesa. A gente trabalha de uma forma... A gente trabalha com evangelismo e com missão. Com certeza a gente viaja, a gente leva... Como é que fala? A gente sai. Aí, eu e minha turminha, né? Eu nem falei, minha turminha sou eu, boneca Midres, tem os meus bonecões vivos. E às vezes tem os meus fantoches também que acompanham. Mas aí é surpresa, vocês vão ter que me seguir nas redes sociais pra saber demais. Pensa que ela é bobinha, né? Não. Ela só é novinha, gente. Mas a cabeça já tá em 2050. Não é não? Porque só o fato de você ter uma visão hoje de querer trabalhar com criança, né? Já é uma coisa assim que precisa de um tato, precisa de uma maturidade, né? Para trabalhar com criança. Precisa se envolver, dá trabalho. Né? Com certeza. É cansativo. Exige muita dedicação. Exige dedicação, esforço e aperfeiçoamento também, né? Porque não podemos chegar lá e fazer de qualquer jeito. Tem todo um trabalho por trás, toda uma logística, não só meu, né? Não só meu, mas também de toda a minha equipe por trás. Quando a gente vai fazer uma viagem missionária ou qualquer outra coisa na obra de Deus, a gente tem um tempo de jejum, de consagração. E toda a vida é importante, seja ela pequena, adulta ou idosa, não importa, né? O Senhor, acho que ele recebe aquele sim. E muitas crianças permanecem e convidam seus pais. Não é? Eu acredito que você já teve essa experiência da criança ela ser evangelizada, ouvir aquela palavra e querer que o pai participe, levar o pai para a igreja, né? Às vezes eu já vi alguns ministérios que convidam o pai, Dia dos Pais, seu filho vai fazer uma apresentaçãozinha aí, convida, né? Eu acho que você tem essa vivência aí também. Aí já entra a questão da estratégia, né? Você pega a criança para poder conquistar a família também. E aí o que acontece? Sim, já tive essa experiência algumas vezes da criança, tipo, a família não ser evangélica. Aí a criança aceitou Jesus através de trabalhos evangelísticos, tipo, trabalhos evangelísticos e tudo mais. E aí os pais, através da criança, chorando lá, Deus usou mesmo a criança, foi lá e aceitou Jesus também. Quando foi ver, a família toda tava lá, congregando já e, enfim. Qual seria o recado que você quer deixar? Tipo assim, não, quero deixar um recado final, uma palavra, um incentivo. O que é que você quer deixar aqui para as pessoas hoje que vão assistir esse podcast? Olha, você que está assistindo, você curte, comente, compartilha e segue a Boneca Midre. Tá certo? Qual é seu recado aí pra gente terminar aqui nessa tarde de hoje? Caramba, o meu recado para hoje é principalmente que nós venhamos valorizar e tratar as crianças, né, como o presente, não só como o futuro. E que nós venhamos nos preocupar em alcançar essas vidas, em levar o amor para elas e principalmente que nós venhamos ser canal de bênção na vida, não só das crianças,
mas de todo mundo que a gente tiver contato, que onde a gente coloque a planta dos nossos pés, venha a ter frutos. Frutos espirituais e que acabam refletindo. Muitas vezes uma pessoa que está aí do seu lado precisa de um abraço ou até mesmo só de um sorriso e você não sabe. E aí, tipo, com uma simples palavra, você consegue mudar o dia ou a vida daquela pessoa sem perceber. Então, faça a diferença. Não aceite o mundo, não aceite a realidade em que nós vivemos. E é isso. Seja diferente. E um beijão, gente. E me sigam nas redes sociais. Já o meu recado final, é que você que está aí com seu filho pequeno, você já ouviu todo mundo falar que passa rápido. Passa mesmo. É um tempo que não volta. É um tempo que não tem como ser restituído, porque ninguém restitui tempo, né? Ninguém tem a capacidade de voltar no tempo. Então, aproveite e tenha momentos significativos com seu filho. Não é só estar presente, né? Esse microfone está aqui presente, tá? Ele nada para mim não afeta, né? E nada, tá aqui funcionando porque eu tô gravando. Mas se tiver eu e ele aqui do lado, ele não me afeta em nada, ele não traz nada para mim. Mas que quando você esteja presente, você esteja realmente de corpo e alma ali com o seu filho. Para que ele sinta realmente que ele pode contar com você, que realmente você é a pessoa mais importante da vida dele. Porque senão vai vir outro, um amiguinho, um sei lá quem, né? Que vai entrar nesse papel, né? Filho a gente tem até um tempo, né? Adolescente, depois ele vai associar-se com os seus grupos, buscar sua identidade e é natural, né? Do ser humano, mas se você estiver presente na vida do seu filho, eu acredito que vai ser tudo muito mais fácil, tá bom? Beijo, até a próxima!